Abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos, mais uma vez, nós estamos aqui de volta, com saudade de todos os irmãos, né? Graças a Deus. Nós estivemos assim, fazendo 2 vídeos, né? 2 lives da mensagem Glória a Deus, a melhor explicação sobre o dízimo, parte 1 e 2. E eu queria trazer o esclarecimento para todos os irmãos que ainda ficou algo que não está bem explicado. A gente começa a ouvir, assistir mensagens, pregações e começa assim criar uma certa dúvida na vida dos irmãos que estão aprendendo, porque o nosso objetivo aqui não é trazer confusão, mas sim esclarecimento da palavra aos irmãos e ouvintes. Como o tema é a melhor explicação sobre o dízimo, nós pegamos as partes do Antigo Testamento, provando para os irmãos que o dízimo é para o povo de Israel, porque está dentro dos mandamentos da primeira aliança. A primeira aliança foi escrita para o povo de Israel, para nenhuma outra nação, só para as 12 tribos de Israel, certo? Muito bem. Agora nós vamos trazer uma explicação, porque alguém está dizendo, né, que existe o dízimo no Novo Testamento, Evangelho de Mateus e na carta aos Hebreus. Presta atenção. Olha outro erro aí. Louvado seja Deus. Primeiro, o livro de Mateus, chamado de Evangelho, porque nós aprendemos assim, né, no sistema religioso, que os 4 primeiros livros, né, depois de Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas e João, é chamado dos 4 evangelhos. Muito bem. Por que os 4 evangelhos? Nós aprendemos assim, né, no sistema religioso. E aí alguém pensa que Mateus, Marcos, Lucas e João é graça. E nós sabemos que no nascimento de Jesus, Jesus nasceu sobre o estatuto da lei. No tempo da lei de Moisés, Jesus era judeu, foi circuncidado com 8 dias, enfim, era lei, não era Novo Testamento ainda. O Novo Testamento começa depois da cruz. Está entendendo que não é Novo Testamento? O Novo Testamento é depois da cruz? Muito bem, até aí você entendeu. Então, nós que pregamos a graça, chamamos esses 4 primeiros livros de livros históricos, tanto de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Livros históricos, porque conta a genealogia de Cristo, o seu nascimento, João Batista, os acontecimentos de Jesus, tudo no meio do povo judeu. Tudo o que rodeava Jesus Cristo era para o seu povo de Israel, povo judeu. Tá bom, irmão? Tá aprendendo? Amém. Vamos lá. Muito bem. Aquela mulher cananeia que veio atrás de Jesus, ela não era judia. E você observou o que Jesus disse: eu não vim senão para as ovelhas da casa de Israel.
Aí aquela mulher disse para ele, ela se humilhou, né? E ele disse, eu não posso tirar o pão dos filhos, tá vendo? Israel, para ceder aos cachorrinhos. Olha Jesus falando com ela. E ela disse, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos. Nós somos gentios. Jesus veio para a casa de Israel. Então, se em Mateus 23, Jesus está testificando que os escribas e fariseus, doutores da lei, eles davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, aleluia, mas não cumpria a melhor parte da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Então, Jesus estava falando do dízimo aqui no livro de Mateus para os judeus, para o seu povo e não para os gentios. Está explicado? Evangelho, dízimo em Mateus. Expliquei, né? Tá bom. Agora nós vamos lá para a carta aos Hebreus. Muito bem, carta aos Hebreus. Nós encontramos aqui, eu quero, antes de nós comentarmos com os irmãos, eu quero aqui ler para vocês primeiro, antes de nós ir para a carta aos Hebreus, falar sobre as duas alianças. As duas alianças, a primeira aliança foi escrita para o povo de Israel. Nós vamos ler isso no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 31. Vamos lá. Quem tem a Bíblia aí, pega a Bíblia para nós lermos 31. Diz assim, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto convosco. Novo, quer dizer, concerto novo, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Presta atenção. Aqui ele está falando do concerto novo, da nova aliança. Isso o profeta Jeremias já estava profetizando, né? Os profetas, eles ficavam, segundo uma mensagem que eu prego, eles ficavam na ponta do pé, porque quando eles profetizavam, eles esperavam essas profecias se cumprirem. Então eles ficavam na ponta do pé, olhando, aleluia, para o futuro, para que essas palavras, essas profecias se cumprissem. E ela se cumpriu no nascimento de Jesus, na morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, o nosso Deus, faz novamente um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme o concerto que fiz aos seus pais. Olha aí, presta atenção. Esse concerto que ele fez com os pais foi lá com Moisés e os demais povos de Israel do passado, né? Muito bem. No dia em que tomei pela mão para os tirares da terra do Egito. Tá vendo? Está falando lá de trás. Quando eles invalidaram o meu concerto, tá vendo? Na minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Ó, tá vendo? E escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aonde está escrito aí, pastor? No Novo Testamento. Está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 8. Esse mesmo texto está escrito lá. Muito bem, Deus fez as duas alianças, a primeira com sangue de animais e a segunda com sangue do seu filho. As duas alianças foram feitas para o povo de Israel e não para nós gentios. Está entendendo? O caso do dízimo,
no Novo Testamento, chamado Novo Testamento em Mateus e chamado também em Hebreus. Muito bem, mas vamos lá. Tá todo mundo entendendo aí, né? Vamos lá agora. Hebreus capítulo, nós vamos para a carta agora para o sistema religioso, o apóstolo desconhecido. Para nós que estudamos a graça, que pregamos a graça, o apóstolo Paulo. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Capítulo de número 1. Nós vamos ler só as epígrafes. Amém? Muito bem. Eu quero ler aqui para quem foi escrito essa carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, ela foi escrita para o povo judeu cristão. Amém? Muito bem. Eu vou aqui repetir novamente. As duas alianças para Israel. Foi escrita para Israel. O dízimo em Mateus 23, o dízimo aos Hebreus 7, versículo 8. Muito bem. Escrito para os judeus cristãos. É como alguém já fez esse comentário. Alguém aí já fez esse comentário. Eu só estou mudando um pouquinho a história desse comentário, mas alguém já fez, né? Louvado seja Deus. Muito bem. É como alguém que já fez esse comentário aos Hebreus. Hebreus escrevendo para Hebreus. Está entendendo? A carta aos Hebreus foi escrita para os hebreus, ou judeus cristãos. Esta carta chega em minhas mãos. Vamos supor que essa carta chegue em minhas mãos. Chegou, porque eu já estou lendo ela aqui, né? Não é para mim, mas eu estou lendo a carta aos Hebreus. Chegou na minha mão. Uma carta que tem o remetente para judeus cristãos e não para mim, que sou gentil brasileiro, né? Não sou grego gentil, mas sou gentil do Brasil, né? Brasileiro. Graças a Deus. Muito bem. Chegou em minhas mãos, não sou hebreu, sou gentil. Abrindo a carta, eu descubro a história da segunda aliança, da primeira e da segunda aliança, das duas alianças, prometida para Israel. Está entendendo? Glória a Deus. Muito bem. A segunda, Deus tem, através do seu Filho, Deus, através da segunda aliança, Deus tem um plano através do seu Filho para remir a todo Israel. Amém? Unindo os gregos e os judeus como um só povo. Aí então entra nós, né? Gentios gregos, ou gentios de outras nações também. Entra onde, pastor? Aonde nós entramos nessas duas alianças? É necessário que Deus endureça o coração dos judeus, que eles venham ouvir e venham tampar os ouvidos, como está escrito. Que eles venham ver, mas que eles não venham enxergar, e que eles venham encurvar as suas costas para não receber. Dessa forma, Deus endurece o coração dos judeus, para que eu e você, jambuzeiro bravo, diz a Bíblia, capítulo 11 de Romanos, fôssemos enxertados, louvado seja Deus, para participarmos
da promessa da salvação que Deus tem para o seu povo. Amém? Muito bem, graças a Deus. Mas vamos lá, vamos aqui falar um pouquinho da carta aos Hebreus. Essa epístola aos Hebreus explica que não havia mais necessidade de um sacerdote para interceder diante de Deus por um indivíduo. Não era necessário mais. Muito bem. Uma vez que a morte de Cristo propiciou ao crente o acesso diante do trono de Deus. Hebreus 4, 14 a 16. Muito bem. Além do mais, o sangue de Cristo agora remove permanentemente o pecado. Olha aí. Aos Hebreus 9, do 18 ao 26. Muito bem. Adicionalmente, a epístola contém várias advertências para que os cristãos judeus não retornem ao judaísmo ou ao sistema de adoração. Capítulo 10, verso de número 39. Então, a advertência da carta aos Hebreus é para os judeus cristãos não voltarem, olha bem, não retornarem ao judaísmo ou ao sistema de adoração. Então eles pegavam animais, cabritos e levavam lá para o templo, apresentar para o sacerdote. Nós vemos na época de Jesus, quando Jesus entra no templo, o que tinha dentro do templo? Cabrito, pombo, animais, era isso que eles faziam. Você está entendendo? Fizeram da casa do Senhor um comércio. Vocês lembram dessa mensagem aí? Louvado seja Deus, quando Jesus entra no templo e derruba toda a mesa daqueles homens que estavam vendendo pombos, vendendo animais para o sacrifício, para facilitar. Precisava o pessoal sair de longe com animais, comprava dentro do templo mesmo. Então vocês observam o comércio. E tudo isso depois da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja Deus, depois que foi executado ali a sua morte na cruz do Calvário, depois que ele cumpriu todo o seu trabalho, ele obedeceu a Deus até o final, enfim, e morreu para salvar, para remir todo o povo de Israel. Glória a Deus. Então sabemos que o que está escrito aqui na carta aos Hebreus é para os judeus cristãos não voltarem novamente ou retornarem ao judaísmo. Chega de judaísmo, irmão, pelo amor de Deus. Sistema de adoração, vamos levar sacrifício, vamos levar dízimo, um pouco de farinha, uma pomba, enfim, esquece isso, acabou. Não precisa inventar moda. Agora, glória a Deus, o sacrifício perfeito é o de Jesus Cristo. Era evidente, preste atenção, que estes crentes eram fracos na fé. Está falando dos crentes judeus. Por quê? Quando deveriam estar ensinando as outras pessoas, eles mesmos ainda precisavam de ensinamento. O autor, que escreveu a carta aos Hebreus, ao incentivar a crescer e não permanecer como meninos em Cristo, capítulo 5, verso 12 a 14, de aos Hebreus você vai encontrar isso. Muito bem. Um tema predominante na epístola, frequentemente expresso pela palavra grande e mais excelente e superior e a proeminência de Cristo, né? Então, presta atenção, tudo isso foi escrito para judeu.
Aqui pode ser Novo Testamento, carta aos Hebreus, mas a carta aos Hebreus foi escrita para os judeus cristãos, que tinha toda essa cultura aí. Ele sabia, desde nascia, já ia para a sinagoga, os meninos já começavam a aprender a adoração do tabernáculo, a adoração do templo. Eles sabiam de cor saltear tudo isso. Para largar isso era muito difícil, é como o sistema religioso hoje. Para entender o que nós na graça estamos explicando, parece loucura. Louvado seja Deus, como diz o nosso amigo e irmão, pastor Geraldo de Moraes. Graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vamos lá. Capítulo 1. Capítulo 1, na epígrafe está: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Capítulo 2, na epígrafe: Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos, o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Capítulo 3, na epígrafe: Cristo é superior a Moisés e o perigo da incredulidade e da desobediência. Olha aí, coisa maravilhosa. Muito bem. Aqui no capítulo 4, no verso 13, abaixo do verso 13, acima do 14, tem uma epígrafe: Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Ele é superior, hein? Então você observa que do ministério de Arão, sacerdócio de Arão, não existe mais nenhum. Todos morreram. Lembra que está escrito lá no capítulo 7, verso 8, que se pagam dízimo aqueles que vão morrer, mas testifica daquele que vive. Porque testifica daquele que vive, por quê? Porque Cristo é superior ao sacerdote da antiga aliança. Ele está vivo, graças a Deus. Então tá aí, louvado seja Deus. Capítulo de número 7, o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Então nós observamos que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Capítulo 7, rei de Salém, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Rei de Salém é Jerusalém, rei de justiça, rei de paz. Amém? Esse homem não tinha, Melquisedeque não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe. Os estudiosos dizem que ele era Deus. Muito bem. Na semelhança de Melquisedeque, agora aparece Jesus. Então, o sacerdócio de Jesus é eterno. E sendo eterno, porque foi necessário que houvesse uma nova aliança, um novo sumo sacerdote eterno, então isso é sinal que, mudando-se o sacerdócio, é necessário se mudar a lei. A lei do antigo pacto acabou. Agora é a graça. Louvado seja Deus. Está entendendo o mistério? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então está aí, meu querido amado, meu querido irmão ouvinte da palavra de Deus. O dízimo é para o povo de Israel. Nós contribuímos com aquilo que está escrito, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo o que Deus propôs no seu coração, não
tristeza, porque Deus, aleluia, ama o que dá com alegria. Não é por tristeza nem por obrigação. Capítulo 16, também de 1 Coríntios, a coleta que Paulo faz para os crentes de Macedônia. Capítulo 8 de 2 Coríntios também, outra coleta que Paulo faz para os irmãos que estavam sofrendo na Judéia. Você pode dar glória a Deus, que Deus te abençoe. Que Deus continua falando melhor em cada coração. Se você gostou do vídeo, inscreva no canal. Amém? Compartilhe com os seus irmãos, compartilhe com os demais conhecidos. Deus abençoa, graça e paz.